Olá, pessoal, tudo bem? Eu já iniciei o start, tá, da gravação aqui e eu vou compartilhar com vocês, antes da gente iniciar a nossa aula, as diretrizes, tá, aqui do cenário digital. É sempre bom a gente estar lembrando, tá, recordando aí. Essas diretrizes, elas são a base, né, do padrão aqui do Senai Unidigital, né, a parte AD do Senai aqui do Brasil inteiro, né, e da unidade de vocês aí também, né, dos professores presenciais, professores EAD também, tá? Depois desse compartilhamento, vamos iniciar nossa aula normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só lembrando aqui, tá? Caso vocês ainda não tenham enviado alguma atividade, está pendente aqui, lembrando que estamos no nosso último módulo, no último módulo, não, desculpa, na nossa última UC do módulo específico 2, tá? Que é composto por instalações elétricas industriais, acionamentos automatizados e, por fim, projetos elétricos industriais. Na última aula, né, que foi semana passada aí, nós falamos sobre o memorial descritivo, tá? Na primeira, foi a atividade do, do orçamento, né, do físico financeiro lá para o orçamento. Lembrando que esse material que a gente elaborou aqui, né, vocês vão elaborar. E esse daqui, eles estão interligados, tá? Desculpa, gente. E lembrando que né, a Nádila deixou que o material extra aqui para vocês na pasta, tá? Vai servir de subsídio. Inclusive, tem atividades aí do presencial que são praticamente idênticas aqui, porque essa parte aqui de projeto industrial, ela é muito única, ela é muito da eletrotécnica e da engenharia elétrica, tá? Então, é uma questão mesmo, né? Não envolve cálculo. A única que vai envolver cálculo aqui vai ser a última atividade, tá? E detalhe, né? Ela é reforçando o projeto industrial, os cálculos, o método lá, lembra da área que a gente ficou calculando em várias aulas, utilizando a área para a carga para iluminação, utilizando o perímetro, né, para o cálculo lá de tomadas de uso geral, né, e posteriormente de tomadas de uso específico aí, né? Então, os princípios são os mesmos. Na última aula aí, eu vou pegar aqui o meu material de referência.
Só um minutinho aqui. Pegar aqui o. Só para a gente se situar aqui. Então, esse aqui foi o exemplo aí da planilha, né, de preço unitário. Esse daqui é o exemplo da proposta técnica, né, tá? Todas estão interligadas aqui, né, o valor, né? Cada serviço especificado, detalhado aqui, que a gente viu na primeira e mais um pouco aí na segunda aula, tá? E depois, né, dessa composição de preços aqui, ó, o teórico aqui, ó, o total sem imposto líquido, né? Deu 35.545, o meu aqui, o que eu fui fazendo aqui. Os impostos deram R$ 5.804,50 e num total R$ 41.349,50. Então, esse valor, acho que eu nem coloquei esse valor aqui do. Eu deixo em branco aqui, né? Mas esse valor, né? O total aqui, ele tem que estar especificado aqui, inclusive, ó, conforme planilha de preços unitários. Lembrando que essa parte aqui, ela é mais de documentação, ela é de gerenciamento, não necessariamente a pessoa. O ideal seria, né, um profissional aí que tem experiência na área, mas esse profissional, como ele cuida do administrativo e recebe o projeto do projetista, lista de material também, inclusive o projetista ele utiliza, independente se é só se ele é só projetista, ou se ele é engenheiro também, tá? É, Lembra que eu falei que as empresas elas contratam, às vezes, até uma pessoa que tem segundo grau, mas aí dá um treinamento com um programa lá, o AutoCAD Illumine, o CAD Proj. Isso eu não estou inventando, não, pessoal. Isso é um comportamento do mercado, tá? Então, o ideal seria que o engenheiro, né, fizesse o projeto ali, mas o mercado faz isso, tá? Treina ele e aí a parte técnica mesmo, propriamente dita, o projetista depende do software lá, o CAD Pro, o AutoCAD Illumine, né, com a tecnologia BIM, né, o projeto aí auxiliado aí não só pelo computador, mas auxiliado também pela o programa mesmo, né, que faz essa integração. Tudo que está no desenho, o programa reconhece e transforma em lista de material, em memorial descritivo. Lembra que eu até mostrei, deixa eu pôr aqui ó, esse daqui, ó, foi feito, esse memorial descritivo aqui, ó, ele foi feito por um programa, tá? O programa já tem a base de dados aqui. A diferença é que o programa coloca a marca, esse aqui foi no Proelétrica, tá? Ah, não, CAD Proj, desculpa. Esse aqui hum, foi no CAD Proj, projeto de uma subestação, tá? Subestação que é um transformador instalado em um poste, né, de seção circular ou duplo T, eu não me lembro direito. E todo o texto, o material, a lista de material foi extraída direto do AutoCAD lá, né? Ou nesse padrão, aí o programa você configura ele mostra data, mostra logo da empresa, né? Memorial descritivo, sumário, dados da empresa aqui, tudo
padronizar. Inclusive, meu colega aí, o Pedro, obrigado aí, né, por fornecer, né, autorizar aqui, mostrar esse material exemplo aqui, lá da Múltipla, tá? Obrigado. Então, o memorial descritivo, antigamente, né, quando eu falo antigamente, lá em 2002, que eu comecei a estagiar, eu, eu pegava, a gente não tinha acesso ainda a esse programa lá no escritório que eu estava estagiando. Lá a gente utilizava um outro programa, chama AutoQI Illumine, bem famoso aí. Inclusive, ele tem outros softwares, o Eberic, que é para o pessoal da engenharia civil, estruturas, também a parte de hidráulica, né? Então, tudo é migrado desse programa e por isso que um cadista que tem segundo grau aí completo, ele consegue fazer o projeto porque o programa auxilia. Em vez do engenheiro estar ali do lado dele auxiliando, o programa faz isso, tá? Então, esses são, né, os padrões aí. Agora, vamos lá. Vamos pegar aqui a descrição, tá, da situação de aprendizagem e a folha em si, que é outra planilha. Inclusive, muito dessas planilhas aqui, né, que mais conhecida aí que é a do Excel, né, do pacote Excel aí, eles utilizam um outro programa aqui também, adivinha, é da Microsoft aí, né, o, o pacote da Microsoft, não é Excel, não, falei errado. O pacote aí da Microsoft é o Project. Tá? O Project ele tem integrado, assim como o Power BI, ele tem integrado o Excel, o Microsoft Project, antes mesmo do Power BI, ele tem integrado o Excel, né? E ele faz essa extração aí para até manutenção. A gente vai ver mais para frente aí tem uma matéria aí que gestão da manutenção, tem outra matéria, manutenção predial e industrial também são regidas na empresa mesmo por um software desse, né? É o Project, né? Que é o software dentro que vem lá do pacote da Microsoft aí, né? Eu sei que tem lá da LibreOffice, mas eu não sei de cabeça aqui qual que é o nome do pacote específico que faz isso. Mas as empresas, né, costumam pagar a licença, né, que tem muito mais recurso, né, não é só tradicional, tem muito mais recurso e para a empresa acaba ficando barato aí esse produto, tá? Deixa eu pôr lá na nossa pastinha, né? Quero dizer vocês que eu também já estou atualizando aqui o momento presencial, tá? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vou apagar para não confundir a gente. Essa aqui é a folha com atividades. Deixar ela de lado aqui. Então, é uma planilha, igual eu falei, né? Ela geralmente ela vem do software de gerenciamento de tarefas no âmbito empresarial, tá? E é extraída, você pode extrair por Excel aqui, né? Então, na última, você, relembrando, recapitulando, você fez a planilha de, composição, né, de preços das 33 aqui, ó, 33 itens
para documentos ou atividades diretas, por exemplo, um tipo de documento aí, o diagrama, né, o projeto em si, memorial de cálculo, que é documento também de aterramento elétrico, curto-circuito, eletrocalha, tem um monte aqui. E também dá, deixa eu ver, 41 até 50, dá 9 itens, e 9 itens aqui, dentre eles, né, documentos e atividades indiretas, dentre eles um dos mais importantes é RT, no caso da engenharia, para vocês, futuros técnicos aí, é a antes eu falei até errado. Eu chamei de RRT. RRT é para o pessoal da arquitetura, tá? O registro de responsabilidade técnica. Para o eletrotécnico, o pessoal chama de TRT, tá? Apesar de é, confundir com o Tribunal Regional Eleitoral, o TRT é um termo de responsabilidade técnica. Então, para o arquiteto, para o engenheiro, e pro técnico, né, em geral, você tem um final registro técnico, né, que serve, até lembro que eu falei com vocês, e serve, por exemplo, como uma nota fiscal, né, que lá você registra que tipo de serviço, o valor, né, são essas informações que você acessa na sua plataforma aí do Conselho Regional dos Técnicos, tá? Depois, a proposta técnica com o valor aqui que foi, né? Isso aqui é para vocês treinarem aqui, ó, tem muitos itens aqui, por isso que eu forneci essa lista de referência para vocês saberem que itens que foram lá, vocês olhando lá no projeto, né? Que itens que foram observados aqui para compor essa proposta técnica comercial. E agora chegando na nossa atividade aqui, que é o cronograma, tá? E lembrando aqui, ó, por exemplo, você ajudou, né? Vamos terminar de ler aqui, né? Elaborou a planilha aqui de composição de preços aí, né? De mencionar, né? O valor de cada serviço aqui, né? É, e fez o orçamento, enviou para a empresa, né, lá para DCD Combustíveis, é uma coisa assim. Deixa eu. Se eu não me engano, é de combustíveis lá. Enquanto abre, vamos lendo aqui. Agora a empresa assinou o contrato, ou seja, ela aceitou, né, fez o aceite e deve iniciar imediatamente as atividades básicas para elaborar o projeto. Então, o projeto, assim, para você iniciar ele, dependendo do tipo de projeto, não é assim, eu começo ele do zero ali. Por exemplo, o elétrico, ele depende de qual? Do arquitetônico. Ó. Deixa eu pegar o arquitetônico aqui para a gente ter essa imagem aqui. Então, o arquitetônico precisa ser feito primeiro com as vistas, os cortes, principalmente a planta baixa, né? Para alguns tipos de projeto, por exemplo, SPDA, nós precisamos da cobertura aqui, saber a caída aqui, né, da folha do teto aqui, que material que é, se é fibrocimento, se é metal, se for metal é bom porque você pode utilizar ele inclusive como captor, aproveitar, né? Se não der para utilizar como captor, você vai utilizar terminal aéreo, né? Ou terminal aéreo é uma haste de metal parecendo com a haste de aterramento, só que em vez de enfiada no solo, ela fica no alto lá, tá? E o captor Franklin, que é maior ainda, né? Que o pessoal chama de pé de galinha, né? Que é um bastão bem maior do que o de aterramento. Então, esses projetos referências aqui, ó, que foram, né, ó, DCD Combustíveis aqui, ó, e derivados, tá? Então, a DCD Combustíveis aceitou, tá? Provavelmente, dependendo, né, do que você falou lá no e-mail, ela já
autorizou, tá? Agora o Marcos deverá apresentar inicialmente um cronograma com a definição dos prazos e as tarefas a serem desenvolvidas de acordo com as informações do projeto base. Então, quando é elétrico, outros tipos de projeto que eles chamam de complementar, né? O primeiro de todos é o arquitetônico e a parte civil ali. Então, você depende desse arquitetônico. E se não tiver, tem que fazer ele primeiro para você poder aplicar o elétrico, tá? O orçamento e o contrato, né? Então, a proposta, inclusive, ela pode compor ali o contrato ali para o pessoal ver direitinho para quando marcar para assinar, tá? Então, para tal atividade, Marcos deverá realizar reuniões e contatos com as partes envolvidas no projeto, né? Como o cliente e os responsáveis pela elaboração deste, né? Ele também deverá ter conhecimento do contrato, das normas e procedimentos vigentes desse projeto. Em seguida, deverá, né, dimensionar o sistema de iluminação industrial, utilizando software específico. Ó, essa parte aqui, pessoal, a gente não vai utilizar, tá? Vai utilizar só o memorial aqui na verdade chama cronograma de ações, tá? Então a atividade 3 aqui, ó, focar só nessa 3 aqui. A 4 vamos esquecer por enquanto. Então, elaborar um cronograma macro de um projeto elétrico industrial, tá? Então, esse cronograma, inclusive, é esse daqui, tá? Então, o Marcos, ele definiu aqui, ó, 21 itens, tá? Ó, inicial, que é assinatura, mobilização, reunião inicial, né? Esse mobilização é mobilização de equipes, tá? Eu lembro quando eu trabalhava na construtora, quando eu assumi um projeto, o pessoal às vezes até contratava uma equipe nova para fazer a mobilização, que aí todo dia, dependendo, geralmente o pessoal ia para a empresa, né, trocava de roupa, se paramentava lá, e aí de lá, pessoal, aí geralmente era uma Kombi, né? Aí entrava nessa Kombi e ia para a obra. Aí dependendo aí é, da, como é que eu posso dizer, do acordo lá, né, inclusive tinha um técnico de segurança para cada obra, tá? Se tínhamos 50 obras, então era 50 técnicos de segurança para cada uma delas, tá? Na verdade, 51, porque um era o técnico de segurança, o da empresa, o fixo, né? E os outros era um para cuidar de cada obra, tá? Inclusive tinha obras que eram em outros estados, né? Então tinha que ter esse gerenciamento aí. Então, com base nesse material, tá? Eu também deixei disponível aqui, né? Eu pedi para Nádia colocar o material aqui de referência para vocês, tá? Mas vamos lá. Então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Daí inserir o nome, é bem semelhante, lembra lá do cronograma lá, no cronograma não, esse aqui é o cronograma, lembra aqui ó, do projeto que você coloca aqui no alto aqui no rodapé, inclusive o programa ele faz até isso, folha 6 de 7 vai contando número do projeto, que é o arquivo lá que o projetista usa. Às vezes o pessoal utiliza o mesmo arquivo simultaneamente. Muitos estúdios aí né, por exemplo, revista em quadrinho, mangá, né? Utiliza também essa técnica, coloca o arquivo lá num Dropbox, né? Coloca num Google Drive e daí eles fazem alteração no mesmo arquivo simultaneamente. Inclusive, a gente fazia isso lá no escritório, no primeiro que eu trabalhei, que eu estagiei, e depois de formar, trabalhei. A gente fazia isso. O programa
e era possível porque o Proelétrica, não, não era o Proelétrica, não, o Auto Illumine, ele permitia a gente fazer isso, e a gente ganhava muito, mas muito tempo. Então, essas configurações aqui, ó, vocês vão, né, colocar elas, né, no cronograma macro, inserir o nome do cliente, a DCD combustível, incluir o nome do projeto, né, que é o projeto 360 elétrico 01, tal, né, dia, né, aí você coloca o seu nome e tal, matrícula, verificação, João Alves, beleza. Como se estivesse fazendo, né, por isso que é uma situação de aprendizagem, é uma situação real, tá, que poderia acontecer ou que já aconteceu, né, dependendo aí do pessoal que elaborou a versão desse plano, tá? Que vocês estão utilizando. Então, basicamente, você vai fazer esse cronograma de ações. Lembra lá na UC de segurança e eletricidade? Eu vou mostrar um para vocês aqui, só para vocês não perderem a referência. Eu vou mostrar um, eu acho que é importante eu mostrar aqui um real. Um que já foi empregado. Vou pegar esse aqui da Vivo. Esse aqui é o prontuário das instalações elétricas, tá? Que na verdade é o documento que mostra tudo, RT, projeto, que uma instalação elétrica deve ter, tá? Deixa eu só ir aqui na parte de cronograma. Nessa versão aqui, ele não deve. Eu acredito que eu consigo encontrar. Aqui, ó. Isso aqui, ó, foi extraído diretamente do Proelet, ou do. Eu já estou confundindo os nomes. Do CAD, é, do Microsoft Project, desculpa. Esse é do Microsoft. Os outros eram de empresas, inclusive brasileiras aqui, tá? É, então, esse é um cronograma de ações. Esse cronograma de ações aqui, geralmente ele é entregue depois que o engenheiro faz a primeira vistoria na unidade consumidora, e aí essa vistoria, né, lembra que tem a vistoria, que tem a inspeção visual, tá? E a inspeção por ensaio. O ensaio é utilizar um equipamento, por exemplo, um alicate amperímetro, tá? Um terrômetro para verificar a resistência de terra do aterramento ou do SPDA como um todo, tá? Então, o engenheiro ele faz essa inspeção visual, inspeção por ensaio, tá? Necessariamente é, ele tem que acompanhar, tá? Mas outros profissionais podem auxiliá-lo, né? Fazendo relatórios e fazendo essa juntada de documentos, tá? O próprio prontuário é uma juntada de documentos, provando que quem está trabalhando recebeu o treinamento adequado, NR10, por exemplo, e quem está trabalhando realmente ele é um técnico ou ele é um engenheiro ou, né, ou é um eletricista aí da área específica, tá? Então essa inspeção visual, ela esse cronograma aqui de ações, o engenheiro ele verifica, tá? Ele verifica o que tem que ser feito, tá? Fala a prioridade, a responsabilidade, tá? O metodologia de ação, tá? E
divulgação dos dados, né, que é o informativo, às vezes na reunião trimestral, às vezes na reunião anual, né, no final do ano ali, para mostrar para investidores ou para os acionistas, né, e por aí vai. Então, instalar GMG, por exemplo, ó, em sala técnica, foi feita a inspeção visual, às vezes inspeção por ensaio, viram que não tem o grupo motor gerador, só que ele tá, se eu não me engano, esse estava numa sala qualquer que não estava preparada para ser um grupo motor gerador. Então, a prioridade é alta, né? Porque o grupo motor gerador ele funciona normalmente todo santo dia, tá? Se for indústria, né? Todo dia ele funciona no horário. Vocês vão ver na próximo módulo, já na primeira disciplina, eficiência energética, tá? Então, ele geralmente, né, ele faz isso, né? O grupo motogerador no período que é chamado período de ponta, tá? E aí você utiliza o grupo motor gerador, porque a tarifa, dependendo do tipo de tarifa, o valor é muito alto, tá? O valor do quilowatt-hora ele é variável, tá? E mais alto nesse período, das 18 até as 21 horas. Então, nesse período, em vez de utilizar a energia da concessionária local, utiliza o grupo motor gerador, faz a transferência lá no QTA, né? No quadro de transferência automática, e aí ele assume. Então, essa estação rádio base é de uma estação rádio base, lembrando, tá, pessoal? Essa estação rádio base ela tem que receber o grupo motor gerador, ele já estava lá, só que ele não estava funcionando na sala que ele deveria. Então, fazer um estudo de transferência do local, tá? E depois que foi feito relatório informativo. Então, aqui, ó, aqui tá o planejamento em meses, tá? Poderiam ser dias, semanas, tá? No caso nosso aqui é dias aqui, ó, desse contrato aqui. Então, aqui é mês, né? O P é de programado, então foi programado, sei lá, para janeiro e foi realizado em janeiro mesmo. Então você vai colocando nas caixinhas aqui, marcando, tá? Aí no Project tem essas ferramentas aí. Então tem todas as conformidades e não conformidades, tá? Que ele encontra, ele vai marca numa lista e aí gera essa lista que entrega para a empresa e a empresa vai fazer, né? Se o contratante contratou só para ele fazer o prontuário, ele vai verificar isso e esperar que você restabeleça as não conformidades, né? Então, torne tudo em conformidade com NR10 e normas e NBRs aí associado à elétrica. E dependendo do contrato, ele também vai ser o responsável pela equipe de gerenciar tudo. Então, depende do contrato. Por isso que o importante é fazer a assinatura do mesmo, tá? Então, assinatura de contrato. Aí, como é que você vai fazer nesse documento aqui, já que ele não é o Microsoft Project? Você vem aqui, ó, coloca. Você só vem Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Faz, por exemplo, a marca inicial, tá? Aí o contrato, né? A assinatura do contrato foi no primeiro dia aqui, ó. Tá separado em dias, né? Ó. Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Deve ser um PNG, alguma coisa assim, ó. Você fez, né? Assinou o contrato no primeiro dia, então o cronograma ele foi planejado, tá? Pela empresa o prazo ir para 13 semanas, tá? Então você vai fazendo, ó, mobilização de equipes, tá? Para a gente ter um aproveitamento melhor aqui, pessoal, esse daqui padrão aqui
Eu coloquei só para explicando para vocês aqui, tá? Assinatura do contrato, tá? Detalhe aqui, ó. Eu esqueci de falar, ó. Aí prazo, ó. Foi um dia de prazo, né? Não, você assina, recebe o e-mail, você assina o contrato instantaneamente. Então, o marco de início aqui, a mobilização, ela levou quanto tempo? Levou 5 dias. Então, lembrando que aqui, ó, provavelmente, é porque esse aqui não está configurado bem, poderia ter colocar aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Que já são 5 dias, então deve ser semanal aqui, né? Dias de úteis aí de trabalho, tá? Então, mobilização. E, inclusive, o Microsoft Project, ele olha toda a logística, logística no sentido, tem feriado? Tem, né? É feriado nacional, é feriado da cidade, tudo ele considera. Aí você fala, é lá na Bahia. Então, é lá na Bahia, lá em, sei lá, Feira de Santana. Então, é Bahia, Feira de Santana, aí ele olha que dia que tem feriados nacionais, né? E que dia que, por exemplo, é o aniversário lá de Feira de Santana. Então, ele observa tudo isso e ele já, imagina você fazer isso tudo de forma manual, tá? Então, tem um programa que, inclusive, é uma pós-graduação, tá? É o MBA, tá? Em Project. Então você vai marcando, levou 5 dias, ó, e aqui você faz o registro aqui na coluna prazo, né? Levou 5 dias, então 5 quadrado. Já, né? Terceira semana, tá vendo aqui, ó? Primeira semana, que é o item 1, né? Primeira semana, segunda, terceira, tá? Até chegar aqui. Então, ó, reunião inicial de projeto, ó, foi na segunda semana e levou um dia, tá? O levantamento de campo, né? Demorou uma semana aqui, vai marcando, tá? Aí, por exemplo, tarefa de terceiros, aqui, ó. Fornecimento de informações e documentos técnicos pelo cliente. E terceiro, por exemplo, não depende da mega projeto, às vezes nem depende da combustível, da DCD, né? Combustíveis e derivados. Às vezes depende da empresa, sei lá, de arquitetura que fez o projeto arquitetônico que vai servir de base para a mega projetos industriais colocar o projeto elétrico em cima, entende? Então, foram 2 semanas aqui, ó, informações de documentos técnicos pelo cliente, informações de documentos pelas demais disciplinas aí, né? O pessoal, sei lá, por exemplo, ar-condicionado. Ar-condicionado é bom. Pessoal aí da mecânica, refrigeração, né? Fazer esse acompanhamento, ele faz o projeto lá, tem que ter tantos mil BTU, por exemplo, num CPD, no Centro de Processamento de Sinais aí, né? Que seria o servidor, vamos dizer assim, né? O servidor da empresa. Por exemplo, tem empresa que tem servidor próprio, a logística lá da JC Distribuição, né? Que ela cuida da JC Distribuição, basicamente, ela compra produtos perecíveis, né? E não perecíveis e vende grandes pacotes para varejistas e atacadistas, né? Ou seja, Carrefour, né? É um varejista, atacadistas aí, atacadões aí e tal. E tem atacadão, e o próprio, por exemplo, o Sam's Club, ele é um varejista, mas ele também funciona como atacadista, e ainda mais se você for membro, né? E por aí vai. Então, eles têm é, câmara fria para fazer armazenamento, tá? Tem equipe de vendas própria lá, então ele tem uma central de telecom, né? Uma central, às vezes, até maior do que muita central aí da própria, de uma operadora, por exemplo, da Vivo, né? Então, tem toda uma logística aí. Vocês vão fazendo aqui para cada uma dessas 21 tarefas aqui, tá?
Desde uma tarefa simples, mas crucial, né, que é a assinatura do contrato, a- até tarefas mais complexas, como elaborar estudos em memória de cálculo, projeto, né, que envolve diagrama unifilar, funcional e trifilar, né, e outros aí, ó, planta de força, aterramento, SPDA, iluminação, tá? Então isso aqui é uma referência, tá, para vocês utilizarem aí, né? É igual eu falei. Se vocês já tivessem estagiado, né? Eu não sei, pode ser até algum aí que é estagiário, né? Que já está aprendendo, ou algum aí que até já tive alunos aí da eletrotécnica também, que são empresários aí, que já, como se diz, já conhecia muita coisa, até às vezes até mais, né? Mais até que eu aí que eu, né, como se diz, eu trabalho só como engenheiro aqui, né, como, né, não como dono de empresa e tal, mas assim, esse é o material de referência que vocês vão utilizar aqui, tá? Ah, professor, tem que ser igualzinho o seu, não. Você vai fazer a sua, vai ler aqui essas partes aqui, e vamos discutir isso, e vocês vão arbitrar esses valores, tá? Beleza? Essa quantidade de tempo aí. Então é isso, pessoal. Já vou parando a gravação da nossa web aula ao vivo de hoje, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula. Vão fazendo as atividades aí, tá? Até mais.